pai se confunde com a história da propaganda brasileira. Só para vocês terem ideia, quando a Coca-Cola veio para o Brasil, meu pai ajudou a lançar a Coca-Cola no Brasil, distribuindo de graça, porque ninguém gostava daquele negócio, ninguém conhecia nos anos 50, né? Ele é o pai da mídia, da pesquisa de mídia. Meu pai é o inventor do top de 5 segundos. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Ele inventou um monte de coisas na área de mídia. Ele realmente é um precursor. Além de tudo, é uma pessoa adorável, muito doce e uma pessoa muito ética e muito reconhecido no meio por essas características que eu acabei de mencionar, né? O Altino, nessa vida que ele dedicou à publicidade, ele sem dúvida nenhuma foi o grande responsável pela profissionalização da mídia brasileira. Tudo que a gente vê de extremamente competente e profissional na mídia brasileira tem o dedo do Altino, seja na televisão, seja no rádio, seja na revista, seja no mundo digital. O que eu levo do Altini foi sempre o exemplo, né? A atitude positiva de que vamos lá, vamos aprovar, vamos fazer, vamos surpreender, vamos ser mais criativos. Sempre foi uma atitude positiva com relação a uma boa aprovação de um bom trabalho, sempre. O tio Altino, ou Sr. Altino João de Barros, ele é um ícone da propaganda brasileira. É uma pessoa de um caráter fantástico, uma dedicação a essa empresa a qual ele esteve historicamente vinculada. O mercado deve muito a ele por tudo que ele representa, ensinou, significa. Eu estou muito feliz de estar aqui e de coração participando dessa homenagem, mais uma homenagem ao tio Altino. O Altino, ele tem um significado para a mídia muito importante por tudo que ele fez pela profissão, pelos profissionais que ele ajudou a formar, e acho que ele tem um exemplo de perseverança, né, de longevidade, que aí não é só para a profissão, acho que é para qualquer um que trabalha. Fiquei até emocionado de encontrar o Altino hoje, porque na verdade foi ele que me contratou. O meu primeiro contato em agência de propaganda foi com ele. Eu fui entrevistado e conversei, estava super nervoso, porque eu estava muito afim de trabalhar em propaganda. E aí ele me fez relaxar com uma extrema simplicidade, com um carisma enorme. Aí ele tirou o sapato, pôs o pé em cima da mesa e falou: ó, fica tranquilo, tá tudo tranquilo, tudo em paz. O que você pretende? Eu falei: eu quero trabalhar em propaganda, se não for trabalhar nisso, eu não vou trabalhar em mais nada. Aí ele falou assim: então eu vou te arrumar um cargo de estagiário aqui, porque aí eu vou salvar o mundo de um vagabundo. Falar sobre o seu Altino é um privilégio, né? Porque ele é um marco histórico na nossa carreira. E ele é um grande ícone, a gente seguiu muito o que ele fez, ele liderou muito profissional, eu segui muito o que ele abriu de porta, de caminho. Então, para mim, poder estar aqui hoje é uma grande honra, porque, na verdade, muito do que se construiu nessa carreira começou com ele. O seu Altino, acho que ele é como se fosse um pai da mídia, né? Eu me lembro quando eu trabalhava aqui na Macan, a preocupação que ele tinha com os funcionários. Naquela época eu era estagiário, e ele veio com uma preocupação de ensinar, sempre levando a gente uma tranquilidade, que é uma coisa fora do comum, que hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia você vê uma pressão muito forte. Ele não, ele sempre foi uma pessoa que estava sempre do seu lado, sempre segurando e sempre te incentivando aí para cima. Já trabalhei aqui com o seu Altino e foi um grande prazer. Todo dia pela manhã ele passava na minha mesa, queria saber o que eu estava fazendo, exatamente quais eram os projetos, como é que ele poderia ajudar. Era uma rotina, ele passar por todos os diretores, conversar e saber o que estava acontecendo. Quando participava das reuniões, a gente sentia a preocupação do Altino com duas questões fundamentais. Uma com a formação dos estudantes, dos alunos, né? A formação do profissional de propaganda. Isso era muito curioso. Ele sempre foi muito envolvido no Festival Universitário de Propaganda, indicava nomes para participar, para dar palestras, etc. e tal. Ele conseguiu colocar
o Festap, que é um dos grandes eventos da APP, no calendário de eventos oficiais da cidade de São Paulo. Ele é que fez, ele brigou por isso e hoje o Festap faz parte do calendário oficial. Que é um ícone do negócio da propaganda, não é apenas um mídia que fez sucesso, que teve uma carreira brilhante. Ele vai além. Ele é um homem importante, ele organizou e fundou coisas importantes para o mercado, para a indústria da propaganda, associações importantes, o IVC, o grupo de mídia, entre outras tantas coisas. E o mais espetacular no Altino é a sua perseverança, a sua fibra, o seu caráter e principalmente o compartilhamento de conhecimento. Ele é um plantador de conhecimento. Ele soltou sementes a vida toda e floriu muitas mentes novas na estrada da mídia e na estrada da comunicação. Eu comecei a trabalhar em propaganda, eu era muito garotinho e o Altino já era o grande mito da propaganda. E ele foi um grande professor na minha vida, ele me ensinou muito. Mas eu acho que mais do que tudo, eu acho que o que a gente tem que ter é a consciência do que ele fez pela propaganda brasileira, o que ele fez pela implantação da televisão no Brasil, pelos formatos de comercialização de mídia, pela valorização do negócio e do profissional de mídia e de propaganda no Brasil. Eu acho que qualquer coisa que a gente fizer hoje é pouco por tudo que ele fez, por todo mundo que trabalhou com ele, por todo mundo que competiu com ele. E principalmente pela propaganda que a gente vive hoje e tem tanto orgulho no Brasil. E uma outra coisa muito bacana do papai é o fato dele ter ensinado para os 4 filhos uma regra. O maior aprendizado vem do exemplo. Meu pai sempre teve tempo para os filhos. Foi um baita pai dedicado. E um cara muito apaixonado pelo trabalho. E ele sempre disse para todos os 4 filhos que nós buscássemos sermos os melhores na nossa profissão, qualquer que ela fosse. Assim, uma certa obsessão por ser o melhor, não o melhor no sentido da vaidade pura, não, mas estar entre os melhores, né? E fazer tudo com muita paixão. E o papai ensinou muito a gente a observá-lo, né? Então eu acho que todos os filhos dele têm um pouco esse compromisso com a ética, esse compromisso com a paixão pelo trabalho, pela franqueza. E uma outra coisa muito interessante que ele nos ensinou é tirem prazer do fato de serem generosos. É bom ser gentil, é bom ser generoso. Surpreenda as pessoas com atitudes generosas e gentis, né? Então ele passou para todos os 4 filhos esse prazer de ser amável com o próximo, seja qual for o próximo, e de preferência surpreenda o próximo sendo amável com o próximo.